Paz do Senhor para todos os irmãos e uma boa noite de salvação para todos os ouvintes. Eu quero deixar aqui para a meditação de cada um de nós Ezequiel 33, o ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta, se não der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que a espada não tocar a trombeta e não for avisar do povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra de minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerás esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue ou eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta ele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as vossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em quem o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos os vossos caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Palavra essa gloriosa, né? Deus, Ele escolheu os profetas para levar as boas novas dEle, né? Para dizer que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele não se agrada, né, em nenhuma alma que se perca. Ele não quer. E para isso Ele constituiu o profeta. E nesta palavra Deus está falando que é para falar o que Ele mandar falar. Doa a quem doer, né? Nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Nós precisamos alertar, falar do Senhor, um Deus verdadeiro, falar aquilo que não está agradando ao Senhor, que a gente possa se consertar. Aqui em Ezequiel 33, do versículo 1 em diante, né? Está dizendo, né? Deus, Ele escolheu os profetas. Os profetas para levar as boas novas. Para dizer que Deus cura, liberta, salva, transforma. A cada um de nós que servimos ao nosso Deus e que falamos dele para as pessoas, somos profeta, né?
Só que Deus, ele requer algo de nós, ele requer que nós venhamos ser mais corajosos e falar aquilo que ele mandar falar. Muitas das vezes Deus manda a gente falar algo para alguém e a gente se acovarda, a gente se preocupa que a pessoa vai ficar com raiva, até mesmo às vezes querer sair da igreja. Mas nós fomos escolhidos para pregar o Evangelho, né? A gente não pode se conformar com as coisas deste mundo. E aqui na palavra, no Ezequiel 33, está falando, né? Se aquele que ouvir o som da trombeta, e se não der por avisado, e vier a espada e o tomar, seu sangue será sobre a sua cabeça. Então, quando Deus usa, né, um profeta dele para falar com alguém, uma palavra de conserto, de um alerta, e aquela pessoa ali, ela não liga, ela não dá por avisado, né? Ela às vezes nem acredita que é Deus que está usando ali o profeta, e continua no erro, continua na desobediência. Mas Deus está falando aqui, né, que o seu sangue será sobre a tua cabeça, porque ele não deu ouvido, ele não fez questão de mudar, ele não quis aceitar o que foi falo através do profeta. E no 5 está falando, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele, mas o que se der por avisado, salvará a sua vida. De que jeito? Se convertendo, se arrependendo dos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa se dá por avisado e muda as atitudes, muda os comportamentos, o modo de pensar, de falar, de agir, Deus perdoa. Deus perdoa essa vida. Foi como em Nínive, né? Que Deus ali mandou Jonas levar a palavra de Nínive para o povo se consertar, se converter. Porque senão Deus ia destruir ali aquela terra, ia destruir Nínive. Jonas no começo ele não quis. Muitos julgam ele, né, pela covardia. Mas é o que acontece hoje em dia conosco, né? A gente tem medo, né? Como que a pessoa vai reagir? Se vai dar ouvido, se não vai dar ouvido. E ali naquela época ali diz que aquele povo ali ele era muito cruel, né? Era um povo cruel, por isso que Jonas temeu. Mas depois de um processo que Jonas passou ali, né, no ventre do peixe grande, ele foi fazer a vontade do Senhor. E ali o povo se converteu. O povo se converteu e Deus não matou aquele povo. Aqui está falando que se o povo der por avisado, salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que a espada, vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisar o povo, a espada virá sobre a vida dentre eles, esse tal será levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandará da mão do atalaia. Irmãos, a gente peca quando a gente sabe fazer as coisas e a gente não faz, a gente está pecando, né? É a mesma coisa de vir um parente, vir um vizinho seu e falar, eu preciso de pão, você tem um pão para me dar? Eu preciso de pão. Aí você tem um pão lá dentro da tua casa, mas você fala assim, Deus proverá. Então você está pecando, porque você tem como ajudar aquela pessoa, né? E aqui na história aqui do profeta, ele está vendo, Deus avisou a ele, avisa ali aquela vida,
aquele servo, né, aquele ímpio, que se ele não se converter, ele vai morrer. E o atalaia, se ele não avisar, não fazer o que Deus está ordenando, o atalaia vai pagar por essa vida que vai morrer. Vai ser cobrado o sangue desta vida, né? Então Deus, ele cobra da gente quando ele manda a gente fazer e a gente põe vários impedimentos. Aí a gente começa a pagar um preço. Não entende por que esse preço? Porque não obedeceu, porque não fez o querer do Senhor, não fez da maneira que o Senhor queria, né? Às vezes quer fazer da própria carne. Aqui no 7 está falando: a ti, pois, ó filho do homem, que constituí por atalaia sobre a casa de Israel, pois tu ouvirás a palavra da minha boca e las anunciará da minha parte. A gente tem que falar só o que Deus manda. Não pode aumentar, não pode diminuir, né? Porque o resto é procedência do inimigo, do maligno. A gente só tem que falar o que Deus manda. Quando Deus manda parar, parou. Tem que obedecer. Tem que ter discernimento. Quando é ali o Espírito Santo ali que está nos usando para falar, não passar daquilo, né? Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, e tu não falares para desviar o ímpio do caminho, morrerás esse ímpio na tua iniquidade, e o seu sangue demandarei da tua mão. Deus cobra, irmãos, Deus cobra. Tudo que a gente faz aqui, tanto de bom, de ruim, está sendo anotado lá no céu. Só que muitas coisas são cobradas aqui na terra, em vida. Muitas coisas são cobradas. Então, para que a gente não possa, não venha a ser cobrado, não venha pagar o processo, a gente precisa obedecer à voz do Senhor. E no 9 está falando: mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para se converter dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Então aqui está falando, se o profeta obedecer e falar aquilo que Deus está mandando, pode ser de bênção, pode ser de maldição, Deus não vai cobrar da gente, porque a gente avisou. Deus usou ali nossa boca pela misericórdia e avisou. Só que a pessoa, ela não deu ouvido, né? Ela não deu ouvido. E como está na palavra do Senhor, tem uma palavra ali que fala, né, que não é para orar por aquele povo, porque ele não é da salvação. Muitos irmãos que estão na igreja não vai ser salvo. Muitas das vezes pela desobediência, rebeldia, por querer fazer da maneira que quer, não da maneira que Deus ordena. Muitos estão profanando, né, o púlpito do Senhor, estão levando a brincadeira, né? Aí no 10 está falando: tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Como? Aí o 11 vai responder: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então está falando aqui, né? Tem a pergunta do 10, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Tem que se converter, tem que se arrepender das coisas erradas, tem que se converter, se arrepender dos maus pensamentos, das más atitudes, tem que se consertar, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, e ele corrige aquele que ama. Então ele chama a atenção, né, para que a pessoa venha se converter
né? Pare de fazer aquilo que não está agradando ao Senhor, porque tem coisas que nós fazemos e que não é do agrado do Senhor, né? Está agradando a gente ali, está agradando o nosso ego, mas o Senhor não está se agradando. E é a hora que Ele usa o atalaia dele para falar. Então, que nós venhamos dar ouvido à voz do Senhor, que nós venhamos consertar o nosso altar, que nós venhamos se pôr na posição que o Senhor escolheu, que o Senhor nos colocou, para que nós não venhamos prevalecer, que nós não venhamos sofrer, pagar processos, né? Aqui no 12 está falando, né? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. Então, está falando aqui, a gente faz bastante coisa, faz as coisas certas, tudo, de repente a gente peca. Vai ser cobrado também. Tudo é cobrado. Deus, Ele pesa as coisas erradas, as coisas certas. Não é porque você sempre acertou, uma hora que você pecar, Deus não vai te corrigir. Vai. Deus vai corrigir sim, né? E o ímpio está aqui: no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver, né, pecar. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter. Quer dizer o quê? O ímpio está pecando, está fazendo coisa errada, mas aí dá um clique assim na cabeça dele e fala: eu vou mudar. E de repente ele se converte, de repente ele se arrepende de tudo que ele fez de errado, começa a fazer as coisas certas, e Deus perdoa, né? Fica lá no mar do esquecimento as coisas erradas, fica lá. E era como o homem nascer de novo, começar do zero, só que fazendo as coisas certas. Então que nós venhamos, né, meditar nessa palavra, olhar onde a gente está errando, né, o que não está agradando ao Senhor, o que nós podemos fazer mais ainda pelo Senhor, né, porque a gente pode fazer muito mais, basta dar lugar, porque nós não sabemos, não nascemos sabendo, mas Deus, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos capacitando. Que nessa noite venhamos refletir, né, no que precisamos melhorar, aonde estamos errando, o que precisamos mudar na nossa vida, no nosso viver do dia a dia, no meio da sociedade, dentro do nosso lar, né, na obra do Senhor principalmente, nós precisamos. Então que nós venhamos meditar, né? E como é que fala? Ver onde estamos errando e se consertar. Que nós venhamos nos examinar no profundo e crer que o Senhor ama. Crer que o Senhor ama cada um, por isso Ele corrige. Amém? Que nós venhamos meditar e fazer o ID do Senhor. Não é hora mais de brincar. Jesus está às portas e precisamos estar na posição que Ele nos colocou. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade. Compartilhe, dê seu like,
toca o sininho. Vamos levar a palavra do Senhor, irmãos. A cada dia a gente vai aprendendo, né? E vai fazendo o querer do Senhor como Ele quer. Deus abençoe a cada um, que venha ter uma boa noite de descanso. Fica na paz. Tchau, tchau.